Graças a Deus, meus amados irmãos, uma ótima tarde para todos vocês. Que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês nessa tarde. Eu dei uma paradinha aqui antes de trabalhar porque eu tenho sentido muito no meu coração de falar para as pessoas sobre o amor do Senhor, sobre as maravilhas que Ele tem feito na minha vida, sobre as maravilhas que Ele tem feito na minha família, na vida daqueles que, pela sua graça, têm acompanhado e estado conosco na congregação onde nós buscamos o Senhor, onde nós oramos pelo Senhor, onde nós clamamos pela sua presença. E é sempre bom nós darmos um testemunho sobre aquilo que Deus tem feito. Eu estava pedindo ao Senhor, eu estou parado com o carro aqui, já tem mais ou menos uma hora e 15 minutos que eu estou aqui lendo a sua palavra, meditando e pedindo que o Senhor me desse uma direção sobre o que falar hoje com os irmãos. E o Senhor me levou até uma passagem do livro de Lucas, que eu gostaria muito de falar sobre essa passagem com os irmãos. Eu acredito que é algo assim muito poderoso da parte de Deus para a nossa vida, assim claro como toda a sua palavra, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é extremamente útil, é extremamente poderosa, é extremamente rica para nossas vidas. Mas essa passagem hoje foi o que me chamou a atenção, foi o que acalmou o meu coração mediante a muitas coisas que têm acontecido. E eu gostaria muito de poder compartilhar com os irmãos essa passagem. Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 22, no versículo de número 14, que diz assim: E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no meu reino. Aliás, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e o havendo dado graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Quando eu comecei a ler esse texto, o Senhor começou a me mostrar que quando Jesus Cristo ele se assenta com os discípulos à mesa, ele começa a declarar para os discípulos que é chegada a hora em que ele será tirado dessa terra. Eu tentei me colocar no lugar do Senhor Jesus e também no lugar dos apóstolos, porque eu fico imaginando como Jesus, com total tranquilidade, com total amor, com total firmeza e certeza, ele senta à mesa com seus 12 discípulos e começa a palestrar com eles, dando-lhes palavras de vitória, palavras para que eles continuem, para que eles perseverem, mesmo eles sabendo que dentre algumas horas ele seria traído e logo depois então ele seria levado preso, e daí começaria todo um processo de que ele iria sofrer de uma forma a qual eu não consigo nem mesmo pensar, e logo em seguida ele seria chicoteado, ele seria cuspido, ele seria xingado, caluniado, e ele sofreria muito, e então ele padeceria, ele morreria pendurado no madeiro. E mesmo ele tendo ciência de tudo isso, mesmo ele sabendo que a hora da grande tribulação para ele como um homem havia chegado, estava ali, adiante dele, junto à mesa, assim como também estava aqueles alimentos, muito próximo a ele, ainda assim, ele olha para os seus discípulos e ele diz para os seus discípulos palavras que traga ânimo,
palavra que traz aos discípulos a vontade de continuar. E ele tanto exorta os discípulos, como ele dá também aos discípulos uma palavra de amor. E quando me coloquei no lugar dos discípulos ao ouvir isso, eu fico imaginando como eles podem ter se sentido tendo visto Jesus ter feito tantos milagres, ter ressuscitado pessoas, ter curado pessoas, ter limpado pessoas, ter restaurado vidas, e agora ele começa a dizer que ele será tirado dessa terra, que ele irá padecer através de muitas dores. Quando ele fala, quando ele pega o pão e ele reparte o pão, ele está simbolizando: olha, meus amados discípulos, a minha carne, o meu corpo será partido por vós, eu irei ser partido por vós, eu irei ter o meu corpo completamente dilacerado para que vocês possam ter vida após a minha morte. E da mesma forma, quando ele pega aquele cálice e ele diz: olha, bebei desse cálice, porque este cálice é o meu sangue que é derramado por vós. Eu começo a entender que ele está dizendo: olha, meus amados filhos, toda vez que vocês fizerem esta mesma cerimônia, lembrem aos meus filhos que hão de ouvir através de vocês o que aqui aconteceu, de que este cálice representa o meu sangue, o sangue que lá no madeiro foi escorrido do meu suor, foi escorrido das minhas feridas, foi escorrido daquilo que foi aberto na minha carne, para que hoje vocês possam ter vida, para que hoje vocês possam olhar para frente e dizer assim: eu prosseguirei, eu irei adiante, eu vou prosseguir, porque o meu Senhor deu a vida dele por mim. E é incrível o que Jesus fez. É incrível a capacidade que ele teve de nos amar. É incrível a capacidade que ele teve de se doar por nós. É incrível a capacidade que até hoje ele tem de perdoar os nossos erros, as nossas dívidas, as nossas falhas, e nos perdoar de uma forma tão grande a ponto de estar o tempo todo à porta dos nossos corações, dizendo: olha, me deixa entrar, me deixa te limpar, me deixa te purificar, me deixa ser aquilo que eu quero ser na tua vida. E logo após esse episódio, na continuidade desse episódio, os discípulos começam a se perguntar, porque ele diz: aquele que está com a mão à mesa comigo, ele será o traidor. Mas todos eles estavam com a mão à mesa, todos eles estavam comendo e bebendo daquela ceia. Por isso eles começam a se perguntar: quem de nós, Senhor, é o traidor? Porque todos eles estavam com a mão à mesa. Então eles não sabiam de quem Jesus se referia. E aí, por essa dúvida, eles começam a se perguntar: Senhor, quem de nós é o maior, será o maior ao teu lado no reino dos céus? E aí Jesus começa a trazer uma revelação para eles, a mesma revelação que todo dia ele quer nos trazer. Se nós queremos ser grandes, se nós queremos ser respeitados, se nós queremos ser amados, primeiro nós temos que aprender a reconhecer a grandeza no nosso próximo, a amar o nosso próximo, a respeitar o nosso próximo. E ele começa dizendo: filhos, no mundo, quem é o maior, o que serve ou o que está à mesa? Ele começa a dar um exemplo. E ele começa a colocar ele mesmo na situação, dizendo que ele veio para servir. Mesmo ele sendo o filho do homem, o filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ainda assim ele veio para servir. Porque ele reconhecia que a humildade é o segredo de toda grandeza e riqueza. Ele reconhecia que apenas com humildade se pode alcançar o amor verdadeiro. Então ele começa a meditar, ele começa a orar e ensinar para os seus discípulos como agir e como ser homens e mulheres que possam realmente alcançar esse padrão, esse grau. Então, nessa tarde, com o livro de Lucas, capítulo de número 22, o que eu quero dizer para os irmãos é que nós precisamos, nós devemos parar de nos preocupar em sermos reconhecidos, em sermos grandes, em sermos valorizados pelo nosso próximo. E devemos começar a pensar em agir de uma forma de servo,
amorosa e carinhosa com todos. Que venhamos a ser extremamente grato por tudo aquilo que Deus fez por nós, que Jesus fez por nós, pelo corpo e pelo sangue rasgado e derramado. E que nós venhamos viver o exemplo de que o que Jesus fez, amando a cada um de nós, nós também devemos fazer, amando a todos aqueles a quem Ele tem nos enviado. Que venhamos a amar as almas a quem Ele nos envia. Que venhamos a amar aqueles a quem Ele coloca ao nosso lado para que falemos do Evangelho. Que venhamos a nos entregar para fazermos aquilo que é bom e certo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero convidar vocês a estarem conosco na Comunidade Evangélica Renovar, na Rua Velha, Vila Bela Vista, número 1, no Rio das Pedras, aqui no Rio de Janeiro, ou para assistir os nossos cultos online, no Facebook, no YouTube, Ministério Ministrando a Palavra, ou no Facebook, no YouTube, Comunidade Evangélica Renovar. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa tocar na tua vida, e que possamos estar unidos em Cristo, independente de placas de igreja, de região geográfica onde nós nos encontramos. Que venhamos a ser um só corpo, respeitando uns aos outros e amando uns aos outros, para que o amor de Cristo venha a ser extremamente dividido para com todos. Amados, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.